alunos do primeiro ano. A nossa aula de hoje é sobre citologia. Vamos estar conhecendo um pouco de uma área da biologia que estuda a célula. Então, a citologia é a parte da biologia que estuda as células. Então, o que é que vem ser a célula? A célula é a menor unidade estrutural básica do ser vivo, né? A célula é a unidade estrutural, né, funcional e morfológica que compõe todos os seres vivos, são formados por essas estruturas. Então, nós vamos estar conhecendo hoje como a citologia ela surgiu, né, até nós termos hoje todo esse conhecimento na área da biologia. Então, a citologia, né, como ela estuda a célula, a palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 pelo inglês Robert Hooke. Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça, o tecido vegetal morto, e Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. E a esses compartimentos ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim que significa cavidade. Então, vocês podem observar, né, o microscópio utilizado por Robert Hooke, um microscópio bastante rudimentar, e foi a primeira pessoa que utilizou esse instrumento, esse aparelho, para o estudo da célula. Após o estudo de Hooke, né, as técnicas de observação microscópica elas avançaram, né, em função de novas tecnologias e aparelhos mais possantes, com a maior tecnologia. Então, a técnica de utilização de corantes permitiu a identificação do núcleo celular e dos cromossomos, suportes materiais do gene. Então, vocês podem observar aí na imagem, nós temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, que amplia, né, muito mais as estruturas a serem observadas. E aqui nós, de acordo com essa evolução do microscópio, nós temos um pequeno histórico, né, de todo esse estudo da citologia. Então, em 1590, né, Hans e Zacarias foram os irmãos que inventaram o primeiro microscópio óptico. Robert Hooke descobriu a célula ao analisar um pedaço de tecido vegetal morto, chamado de súbia ou cortiça. Em 1674, Leeuwenhoek observou e relatou as formas e comportamentos de micro-organismos. Em 1831, Robert Brown descobriu o núcleo celular. Em 1838 e 1839, Schleiden, botânico, e Schwann, zoológico, propuseram a teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. Atualmente, essa teoria celular ela já sofreu mudanças, alterações, mas foram eles que formularam, né, a primeira teoria celular. Em 1855, Virchow ficou consagrado pelo seu aforismo Homem, Célula e Célula, que significa toda célula origina de outra célula. E em 1930, Quinault e Hooke inventaram o primeiro microscópio eletrônico que foi fundamental para o estudo da citologia. Através desse microscópio, hoje nós conseguimos observar estruturas extremamente pequenas, né, que esse aparelho ele consegue ampliar essas estruturas com uma bastante nitidez. Classificação das células quanto ao número de células. Nós temos os seres acelulares, os seres unicelulares e os seres pluricelulares. Os seres acelulares não são formados por células. Como exemplo, nós temos os vírus. Na imagem vocês podem observar vários tipos de vírus presentes, né, no ambiente, no meio. Esses seres eles são chamados de seres acelulares por eles não serem formados, constituídos de células. Os seres unicelulares, a célula é o próprio organismo,
Esta célula única é capaz de se desenvolver todas as atividades relacionadas à sobrevivência do organismo e reproduzir-se, por exemplo, os protozoários e as bactérias, e as cianobactérias também, que vocês estão vendo aí nas imagens. Os seres pluricelulares, animais, plantas e certos fungos são seres pluricelulares, que o corpo é formado por cerca de 75 trilhões de células. Entre elas existe uma nítida divisão de trabalho. Vocês podem observar os seres pluricelulares. E nós temos a classificação das células quanto ao tamanho. Nós temos as células microscópicas, vistas com auxílio do microscópio. Exemplo, as células do corpo humano. Aí nós temos como exemplo as hemácias, que são as células do sangue. E as células macroscópicas, que são visíveis a olho nu. Exemplo, a gema do ovo, que vocês podem ver na imagem. A fibra do algodão, o alvéolo da laranja, do limão e outras. Para medir células, utilizamos unidades especiais, como micrômetro, nanômetro e ânstros, que são as unidades do Sistema Internacional que medem o tamanho das células. Quanto à forma, a classificação quanto à forma da célula está relacionada com a sua função. Exemplo, a célula epitelial tem forma cubóide ou pavimentosa, a célula muscular com forma fusiforme e assim por diante. Aqui nós temos, né, umas imagens de forma de células discoide, que é a célula das hemácias, as esféricas, tá? Que aqui nós temos o óvulo, as células alongadas, que são as células do músculo aqui, tá? Fusiformes também. E também temos as células estreladas, como exemplo, nós temos os neurônios que fazem parte do nosso sistema nervoso. Quanto à nutrição, nós vamos ter os seres autotróficos ou autotróficas, que são os seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese e da quimiossíntese, que são os seres autotróficos. Tem células autotrófas ou autotróficas. Nós temos como exemplo as bactérias, algas e plantas. E os seres heterotrófos, que têm células heterótrofas ou heterotróficas. Não produzem seu alimento e precisam retirá-lo do meio em que vivem. Exemplo, bactérias, fungos, protozoários e os animais, né, que nós chamamos de consumidores da cadeia alimentar, que também podem ser classificados como herbívoros, carnívoros e onívoros. Quanto ao número de núcleos, as células podem ser anucleadas, tirar a notificação, que não possui núcleo, exemplo, as hemácias, uninucleada ou mononucleada, que possui apenas um núcleo, exemplo, a maioria das células, e elas podem ser polinucleada ou multinucleada, que possui vários núcleos, exemplo, as células musculares. Vocês podem estar observando aí nas imagens que as células podem ser sem núcleo, podem ser com vários núcleos ou podem ter apenas um núcleo, tá? Essa é uma outra classificação das células. A formação de células plurinucleadas, que tem muitos núcleos, podem ser de duas formas. O sincício, que ocorre quando um grupo de células mononucleada perde sua membrana limitante, formando uma única célula polinucleada, exemplo, as células da placenta, que protege o bebê na gravidez. Plasmódio ocorre quando uma célula sofre divisão do seu núcleo, chamada de cariocinese, sem que haja divisão do seu citoplasma. Citocinese, exemplo, as células muscular estriada esquelética que nós acabamos de ver. Quanto ao grau de individualidade, nós podemos ter as células lábeas, federadas e as células anastomosadas. Células livres são células que vivem isoladas devido à grande quantidade de substâncias intercelular e não mantendo entre si relação de dependência. Exemplos, protozoários, leucócitos, hemácias e gametas, que são células individuais.
Células federadas são células que vivem agrupadas, porém não mantêm entre si nenhuma relação de dependência. Exemplo, as células epiteliais da pele, musculares do sangue e as células ósseas que formam nossos ossos. As células anastomosadas são células que mantêm entre si uma relação de dependência, pois se comunicam através de anastomoses ou ponte citoplasmática. Exemplo, as células vegetais e as células nervosas, que só funcionam se uma estiver ligada à outra. Células quanto à duração. Nós vamos ter as células livres. Tá, só um minutinho aqui que está repetindo o slide. Quanto ao tipo, nós temos dois tipos de célula, que é a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica são as células procariontes que se caracterizam pela pobreza de membrana plasmática. Ao contrário dos eucariontes, não possuem uma membrana envolvendo os cromossomos, separando-os do citoplasma. Os seres vivos constituídos por essas células são denominados procariotas, compreendendo principalmente as bactérias e algas e algumas algas chamadas de cianofíases. Por sua simplicidade estrutural e rigidez na multiplicação, a célula E. coli é a célula procarionte mais bem estudada. Ela tem forma de bastão, possuindo uma membrana plasmática semelhante à das células eucariontes. Por fora dessa membrana existe uma parede rígida com 20 nanômetros de espessura, constituída por um complexo de proteínas e glicosaminoglicanas. Esta parede tem como função proteger a bactéria das ações mecânicas. Aqui nós temos a imagem de uma célula procariótica. Vocês podem observar as estruturas onde ela não apresenta a membrana nuclear. O material genético está espalhado pelo citoplasma. Ela é uma célula bem mais simples do que a célula eucariótica. As células procariontes, que realizam fotossíntese, possuem em seu citoplasma algumas membranas paralelas entre si, associadas à clorofila ou a outros pigmentos responsáveis pela captação de energia luminosa. Diferente das células eucariontes, os procariontes não possuem um citoesqueleto, responsável pelo movimento e forma das células. A forma simples das células procariontes, que em geral é esférica ou em bastonete, é mantida pela parede extracelular, sintetizada no citoplasma e agregada à superfície externa da membrana celular. Aqui nós temos a célula procarionte esférica, célula procariôtica em forma de bastonete, e a principal diferença entre as células procarionte e eucarionte é que ela possui um extenso sistema de membranas que cria no citoplasma micro-regiões que contêm moléculas diferentes e executam funções específicas. Células eucarióticas possuem três componentes principais. O núcleo constitui um compartimento limitado por um envoltório nuclear. O citoplasma, outro compartimento envolvido por membrana plasmática, e a membrana plasmática de suas diferenciações. E esses três componentes possuem vários subcomponentes ou subcompartimentos. Existe grande variedade na forma das células eucarióticas, geralmente o que determina a forma de uma célula é sua função específica, e outros determinantes da forma de uma célula podem ser o citoesqueleto presente em seu citoplasma, a ação mecânica exercida por células adjacentes à rigidez da membrana plasmática. As células eucariontes são usualmente maiores e estruturalmente complexas. As organelas presentes no citoplasma possuem papéis específicos definidos por reações químicas. E a presença ou ausência de determinadas organelas determinará se a célula é vegetal ou animal. Aqui nós temos algumas diferenças entre a organização celular em procariontes e eucariontes, tá? E a célula animal, citoplasma, o núcleo, membrana plasmática, e no citoplasma nós encontramos as organelas. E a célula vegetal, que vai apresentar algumas organelas que não vão estar presentes na célula animal, como os cloroplastos e parede celular, que são estruturas que não estão presentes na célula animal.
Volume celular. Existem duas leis que determinam o volume de uma célula. Existe a lei do volume celular constante, né, que é a lei de Dist, e a lei de Space. Lei de Dist. O volume celular é constante para indivíduos da mesma espécie, no mesmo tecido e em mesma fase de desenvolvimento, ou seja, o tamanho do indivíduo depende do número de células. E a lei de Space, quando uma célula cresce, aumenta o volume e a superfície, só que o volume cresce mais rápido, havendo uma dificuldade nas trocas alimentares, por isso a célula se divide, caso contrário, a célula morreria. Fatores que influenciam as formas das células: a resistência da membrana, quanto mais resistente for a membrana, mais estável é a forma da célula. Viscosidade do citoplasma, quanto mais viscoso for o citoplasma, mais estável é a forma da célula. Individualidade celular, células isoladas e imersas em um meio líquido geralmente adquirem forma esférica. E a pressão de elementos vizinhos, células agrupadas adquirem forma poliédrica devido às expressões recíprocas. E a função é a forma da célula está adaptada, né, à sua função. Espero que vocês estejam entendido a nossa aula de hoje sobre a introdução da citologia. E até